Vida, sono e sonho. O que acontece conosco quando estamos dormindo? É o que a gente vai ver hoje no Leiturinha do Bom Dia. Vamos conosco? Já disse, e com muita propriedade, que o sono é uma forma de morte. Assim, diariamente, o homem, ao deitar-se, realiza, mesmo que inconscientemente, um treino para este fenômeno biológico terminal. À semelhança da morte, em que o espírito só se liberta com facilidade do corpo, mediante conquistas anteriores de desapego e renúncia, reflexões e desinteresse pelas paixões mais vigorosas, no sono há uma ocorrência equivalente, pois que o ser espiritual possui maior ou menor movimentação conforme as suas fixações e conquistas. O espírito sempre está em ação até onde podemos concebê-la. A inatividade não se encontra presente nas leis da vida, mesmo nos momentos de repouso. O espírito se movimenta atraído por aquilo que mais lhe diz respeito. O sono é, portanto, uma necessidade para o refazimento orgânico, o restabelecimento das energias do corpo, o reequilíbrio das funções que o acionam. Assim que o corpo adormece, e às vezes mesmo antes do sono total, afrouxam-se os liames que o atam o espírito à matéria, e ele se desprende parcialmente, rumando para os lugares e pessoas aos quais se vincula. Graças a essa movimentação, quando retorna ao domicílio carnal, traz as impressões e lembranças que imprime no cérebro, constituindo-lhe o complexo capítulo dos sonhos. Detendo-nos apenas nos fenômenos oníricos de ordem espiritual, estes preservam uma correlação entre o estado de evolução do ser e os acontecimentos de que participa. Num vale acolto de vadios, os que ali se encontram comprazem-se nos mesmos gostos que os reúnem. O mesmo ocorre num recinto reservado à cultura ou às artes, ou até ao trabalho. Há leis de afinidade que respondem pelas aglutinações sociomorais e intelectuais, reunindo os seres conforme os padrões e valores nos quais se demoram. Parcialmente liberto pelo sono, o espírito segue na direção dos ambientes que lhe são agradáveis durante a lucidez física ou onde gostaria de estar, caso lhe permitissem as possibilidades normais. Em tal circunstância, pode viajar com seres amados, que reencontra além da cortina carnal, participando dos seus estudos e realizações, aprendendo lições que lhe ficaram em germe, penetrando inclusive nos registros do passado como do futuro. Disso decorre a aquisição de informes que desconhecia, como pôde prever fatos por vindouros, dando margem às retrocognições e precognições, do agrado dos modernos pesquisadores das ciências paranormais. Ao mesmo tempo, defronta conhecidos nos mesmos redutos para onde vai ou se deixa conduzir, estabelecendo admiráveis fenômenos de comunicação entre vivos na esfera física. Nem sempre, porém, as viagens em corpo espiritual durante o sono levam aos ambientes de felicidade e progresso, onde se cultiva o bem, o bom e o belo. Mas, facilmente, em razão do hábito dos pensamentos ultrajantes, ficeninos e brutais, os espíritos se comprazem com semelhante paisagem moral, arrebatam o encarnado e levam-no aos redutos do crime e da perversão, onde se lhes ampliam as perversões, as percepções negativas, inspiram-se ali naquelas regiões de vandalismo e promiscuidade psíquica e depois trazem para o comportamento diário as aberrações que buscam. Crimes vergonhosos e programas vis são consertados nesses ambientes espirituais que populam nas cercâneas da terra. Urgem-se ali obsessões e vinditas em clima de perversidade sob o comando de mentes implacáveis que ditam as normas de ação para que se cumpram os planos nefastos.
Quando o espírito ainda mantém resistências que o resguardam da vulgaridade e da aberração, retorna desses antros de réprobos e padece pesadelos horripilantes. Todavia, se já chafurda nos mesmos ignóbeis comércios de insensatez e loucura, volve ao corpo aturdido, embora fixado no que lhe cumpre executar, como autômato que foi, vítima de hipnose profunda. Esta, porém, não lhe é imposta, pois que foi buscada espontaneamente. O inverso também se dá a miúde, quando o homem aspira aos ideais de enobrecimento da humanidade, tornando-se instrumento dos promotores da evolução do mundo. As suas horas de sono são aproveitadas para engrandecimento dos ideais, amadurecendo as aspirações, enriquecimento dos planos do bem. E pelo fato de ter mais aguçadas as faculdades da alma, encontra ímpares satisfações nesses colóquios e visitas, graças aos quais se encontram e se encoraja e felicita, podendo levar os labores adiante com alta dose de valor que aos demais surpreende, conforme ocorre no fenômeno da morte, no qual a consciência passa por um torpor, perturbação que é variável, de acordo com as conquistas de cada um. A lucidez durante o sono, nas experiências oníricas, está a depender da densidade vibratória das emoções com que se pauta a vida no cotidiano. Desse modo, um programa bem organizado para antes de dormir constituirá emulação para o espírito. No ato do desprendimento, transferir-se às regiões felizes e contatar entidades nobres, conquistando os tesouros da paz, da aprendizagem, da ação relevante, enquanto o corpo repousa. De bom alvitre, também que o homem se disponha a cooperar com os benfeitores da humanidade nas suas obras fomentadoras do progresso, participando dos seus empenhos com tal ardor que, em retornando ao corpo, permaneça telementalizando por eles, dando curso ao empreendimento da esfera carnal. Diante de realizações enobrecedoras da terra, pode o espírito prosseguir ao desprender-se pelo sono sobre a tutela de seus guias espirituais, corrigindo enganos e adquirindo mais amplos recursos e entendimento para promover esse trabalho que não deve ser interrompido. Santa Teresa de Ávila, em desdobramento pelo sono, peregrinou por uma cidade espiritual de sofrimentos, trazendo dali as impressões fortes que foram tomadas como sendo de uma parte do inferno da teologia católica. Jacob sonhou com o pai, Dante Alighieri, que lhe mostrou o lugar onde guardava os 13 cantos do céu, que se encontravam desaparecidos. Voltaire concebeu, enquanto dormia e sonhava, todo o canto de La Henriade. Tantini compôs, dormindo e sonhando, a Sinfonia do Diabo. Os sonhos narrados na Bíblia se enquadram perfeitamente nessas viagens ao plano espiritual, quando o ser se desprende e registra os fatos que narra posteriormente. O capítulo do sono natural na vida do homem é de muita importância e está a exigir mais acurado estudo e meditação, a fim de ser aproveitado integralmente em favor do êxito da diligentura carnal. Como um terço da vida física é dedicado ao sono, imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo ou parte dele no investimento do progresso em favor da libertação, que lhe credenciará para uma existência plena, um futuro ditoso. Se alguém diz como que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Vemos aí o tão quanto é importante um bom sono, um bom sonho, e que é preparado antes de dormirmos, como nós tratamos o nosso dia a dia, os pensamentos que carregamos, né? Porque nós somos o resultado daquilo que pensamos.
das nossas escolhas, então o nosso sono vai refletir os nossos ideais almejados, alcançados e realizados durante o dia. Se pensamos em determinado vício moral ou físico durante o dia, vamos transpor esse vício, continuá-lo no mundo espiritual, porque lá no sono nós vamos encontrar com as pessoas que, como o texto bem falou, temos afinidade magnética, afinidade espiritual, pois semelhante atrai semelhante, não é essa a história? Então, no mundo espiritual, durante o sono, nesse leve desprendimento, nesse leve exercício para a morte, durante o sono que todos nós temos, nós então com o sono, o sonho, nós reencontramos as pessoas com as quais aqui na Terra temos afinidade, reencontramos parentes no mundo espiritual, passamos por escolas espirituais, mas dependendo das nossas escolhas, dependendo daquilo que afinizamos, ou para o bom trabalho, ou para a volúpia, ou para o exercício pleno dos vícios materiais e morais, continuidade das nossas escolhas aqui no mundo da Terra. Então que possamos pensar um pouquinho como que trabalhamos o nosso dia para que possamos, no momento de dormir, antes de dormir, realizar a nossa prece com sentimento, com qualidade, para que possamos ter um sono mais agradável, um sono mais de qualidade e nos aventurarmos em bons ambientes no mundo espiritual para que o nosso corpo descanse, mas nós, espíritos que somos, continuemos a trabalhar ininterruptamente no aprendizado, na evolução espiritual e no engrandecimento através do aprendizado e das conquistas morais que nos esperam com o sono. Claro, tudo decorrência da continuidade daquilo que conquistamos enquanto estamos acordados, já que, como o texto bem fala no final, 1/3 da nossa vida é na cama mesmo, é dormindo. Que a gente possa refletir a importância do nosso sono com esse texto e que venhamos a ter uma qualidade de vida enquanto acordados, o máximo que pudermos, para que no mundo espiritual, quando desencarnarmos ou quando estivermos dormindo, possamos dar a devida qualidade na continuidade da nossa existência no nosso sono. Lembrando que só o corpo descansa, o espírito não descansa, ele sempre trabalha, ele sempre cresce, ele sempre aglutina novos conhecimentos e novas experiências, até dormindo. Muito obrigado pela presença sua, multiplique esse vídeo se você gostou. O nosso canal é o Espiritismo Aplicado do YouTube, Espiritismo Aplicado 2 no Facebook, que você possa ter gostado, multiplicado este vídeo, colocado lá o joia, lá no gostei, e se inscrever no nosso canal, multiplique esse conhecimento. O Leiturinha do Bom Dia é uma iniciativa feita com muito carinho por todos nós, não só eu que faço, tem outras pessoas também que colaboram, aqui próximas aqui da cidade onde nós moramos, e que é um trabalho que vai crescer cada vez mais. Não pelo número de pessoas, que já é até bem grande, mas pelo número de pessoas que conscientemente vão ler o texto, vão participar junto conosco desse entendimento e multiplicar, se melhorarem e se transformarem como pessoas que vão ser e que são. Obrigado por estar conosco. Tenhamos todos um excelente dia. Até a próxima.